Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante e com mais uma vez exatamente esse quadro pregação e oração. Quadro que visa a leitura da palavra de Deus, que visa pregação e depois no final a oração, tá? Boa noite, Deus abençoe a todos que estão chegando. E vamos à temática de hoje, que é Jesus é o bom pastor. São João, capítulo 10, versículo 1 em diante, que nos diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Disse-lhe Jesus essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria lhes dizer o que ele dizia. Tornando, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do Pai. Tornou, pois, a haver divisão, portanto, entre os judeus. Acabamos de ler uma passagem narrada pelo evangelista, o apóstolo João, ou discípulo pelo qual o Senhor Jesus mais amava. Inclusive, ele reclinava sobre o seu peito. E João nos revela Jesus de uma maneira tão maravilhosa, amorosa, e revela, por conseguinte, a bondade de Deus. Revela, por conseguinte, de fato, o amor altruísta, sublime de Deus, ao ponto de dar seu filho, boa noite, irmã, ao ponto de dar seu filho unigênito para, então, nos salvar. E João nos revela, ouvindo do próprio Jesus, que certa feita Cristo disse que ele era o bom pastor e que tinha as ovelhas, e que as ovelhas ouviam a voz do bom pastor e não de outrem. No entanto, também falou acerca do mercenário, que não tem nenhum compromisso com a verdade, com o evangelho e muito menos com as ovelhas. Deixa os lobos devoradores atacá-la e sai apenas com a gordura e a lã das mesmas. Aqui, meus caros, nós vemos algo tremendo e que serve para nós, que é olhar somente para o autor e consumador da nossa fé, ouvir somente as suas palavras,
Pois, como o texto nos revela, as ovelhas ouvem a voz do pastor e a conhecem. De outros pastores, elas não ouvem nem conhecem, pelo fato de que elas entenderam o evangelho, diferente de muitas por aí, que não estão no genuíno evangelho e que, por conta da sua ignorância, de não examinar, de não procurar, acabam dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores e não à voz do Espírito de Deus. Porque aqui Jesus se referia a ele próprio, na pessoa do Filho. Jesus não está mais na terra, agora nós temos a pessoa bendita do Espírito Santo, que lá em Apocalipse nos diz o seguinte, que é para as ovelhas, e que são igrejas, dar ouvidos ao que o Espírito diz às mesmas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem que ouvir. Você que é ovelha, você não só tem que ouvir, você ouve, você conhece. É algo natural. Você sabe discernir todas as coisas e não é discernido. Você tem a mente de Cristo. Por isso que dificilmente aquele que abraçou a fé pode um dia dar ouvido a outros espíritos e perder a sua salvação. Pode haver algum vacilo. Aí muitos vão querer dizer que eu estou defendendo a teologia do que se fala realmente da eleição, né? Da salvação, da eleição. Não é isso, da predestinação. Eu estou dizendo que, de fato, nós que um dia ouvimos a voz do genuíno, a voz genuína, melhor dizendo, de Deus, nós não podemos de maneira alguma retroceder. Nós, se dermos ouvido a outras vozes, realmente é porque a gente deixou o inimigo nos enganar, faltou alguma vigilância. Porque de fato nós conhecemos, nós sabemos qual é a voz de Deus. Isso que eu quero dizer. Tem pessoas que não sabem qual é a voz de Deus ou do inimigo. E ainda Deus, pela sua infinita misericórdia, perdoa o tempo da nossa ignorância quando nós não sabemos discernir nada. Um exemplo bíblico, inclusive, no Velho Testamento, o povo de Nínive não conhecia o Deus de Israel. Não sabia, como diz o texto, nem discernir sua mão direita nem da esquerda. Deus teve compaixão quando eles se humilharam. Porque no momento que eles tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus e ouvir a sua voz, eles abraçaram. Então, aquela causa, eles aceitaram o mandamento, a ordem divina, e o Senhor teve misericórdia. Agora, nós que já conhecemos, que já fomos lavados no sangue do Cordeiro, que já entendemos boa parte, que somos conhecedores do genuíno Evangelho, se a gente der ouvido a outros espíritos, outros evangelhos, que são anátemas, realmente a gente não quer ser salvo. Realmente a gente não quer ser abençoado. Realmente a gente não quer seguir Jesus Cristo. É aquela coisa que acontece, quem é cristão, vive em santidade, vive em comunhão com Deus, entende isso. Que um dado momento você está fazendo algo de errado. E vem a voz do Espírito de Deus e ele fala, olha, você aprendeu assim, não é bem assim, não é por esse caminho. Isso está fazendo com que você vai se desviar do caminho, do Evangelho. Vai dar ouvidos ao inimigo. Porque o Espírito fala, o Espírito Santo nos alerta, nos dá o estalo quando nós precisamos. E é isso que nós temos que ouvir. Ouvir, já dizia Salomão, é ouro, falar é prata. Ouvimos mais a voz do Evangelho. Não é a minha voz. Eu sou um instrumento, como você pode ser um instrumento de Deus. Ouvir a voz de Deus é estar atentamente examinando a sua palavra, meditando nela. E o próprio Deus vai falando com você, vai, através do seu espírito, lhe convencendo do que está errado, do que está certo, do que precisa melhorar, o que precisa continuar, permanecer, o que é para ser tirado fora, ser descartado e etc. O texto é claro, no versículo 2 e 3 em diante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta
E é o pastor das ovelhas? Jesus Cristo. Que em outra passagem vai dizer que ele é a própria porta. E o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. É aquilo que o profeta Isaías, certa feita, profetizou, que o Senhor nos conhece, que Ele chama pelo nosso nome. Está aqui revelado nessa passagem. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. As ovelhas conhecem a voz de Jesus Cristo, a voz do Espírito de Deus. E quando ele tira, e quando ele faz alguma coisa, ele acompanha as ovelhas, né? Não é como muitos aí que se dizem pastores, que não se preocupam com as ovelhas desgarradas, com as ovelhas desnutridas, com as ovelhas fora do aprisco. Não se preocupe. Agora Jesus não, ele se preocupa com essas, se preocupa em qualquer lugar que esteja essas ovelhas, ele ali está junto. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, é que nos revela São Mateus no seu último capítulo. O Senhor está assim com as suas ovelhas. Mas por que que o Senhor está assim com as suas ovelhas? Porque elas ouvem a voz do pastor, reconhecem que ele é um bom pastor e que elas estão seguras. Salmo 123. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Apesar desse texto, eu já até falei na última live, está um pouco equivocado, porque o Senhor não vai lhe faltar, não é mais ou menos nesse sentido. O Senhor é o nosso pastor e ele não vai, de fato, nos abandonar. É mais ou menos assim que quer dizer o original escrito lá do hebraico, o aramaico. Então quer dizer que o Senhor sempre estará conosco, seja na bonança, seja na tempestade, na dificuldade, no problema nos lares, na família, briga no lar. Deus vai dar a solução se nós confiarmos. Questão de desemprego, prosperidade, vida abundantemente também espiritual, dons espirituais, enfim, basta nós confiarmos e ouvirmos a voz do Senhor. Ouvirmos atentamente, não é simplesmente ouvir e simplesmente descartar, porque serão justificados os que ouvem e praticam. Pai do Senhor, os irmãos que estão chegando, já já eu leio as mensagens, tá? Então, ouve a voz do Senhor. Ouve atentamente e procure praticar, exercer a vontade de Deus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Se você é ovelha do aprisco do Senhor, você não segue o estranho, porque você conhece a verdade. Ainda que seu passo está prestes a vacilar, você tem o aviso do Espírito Santo. E se você se equivocar, se equivocará por ser teimoso, por ser teimosa, por não querer dar crédito à voz do Senhor, por ser turrão, por ser turrona, por ter um coração endurecido, petrificado. Mas não é por falta de conhecimento. Então, de fato, uma ovelha, ela jamais desagarra do seu pastor, de Jesus Cristo. Ela sempre está ligada na videira que é Cristo. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Ou seja, você que é ovelha do Senhor, vai fugir daquele que não é pastor, daquele que não apacenta, daquele que não se preocupa com você, daquele que não quer saber, não vai dar ouvido e nem vai conhecer a voz dos estranhos. Quem são os estranhos? Falsos profetas. Quem são os estranhos? O diabo, seus adeptos. Quem são os estranhos? Todo aquele que não quer saber do Evangelho, ou que se vale do Evangelho para se beneficiar em detrimento do seu sofrimento, do seu penar, como o profeta Ezequiel, se eu não me equivoco, fala muito, Isaías me parece também, com relação aos pastores na época do povo de Israel, naquele tempo, do Velho Testamento, em que eles não se preocupavam com as ovelhas, mas sim apenas com a sua lã, porque ele trazia rentabilidade, né? Uma lã bonita, dá para comercializar e ganhar, e com a gordura. Agora,
com o físico da ovelha, se ela estava passando sede, se ela estava passando fome, se ela estava bem, não estavam se preocupando. E simbolicamente, nível espiritual, é assim. Nós que somos a ovelha de Cristo, e Ele é o bom pastor, Ele cuida, vela pelas nossas almas. Agora o estranho não vela. Por isso que você vê geralmente pastor não sendo pastor, pastor digo já de ordem eclesiástica. Por isso que você vê muitos aí que estão dizendo que são cristãos, mas não são porque não fazem bem para o seu próximo. Por isso que você percebe uma série de problemáticas, escândalos e tal, porque eles são estranhos. E nós só temos que olhar para o Senhor Jesus. Porque dele que vem a vitória, dele que vem as prosperidades, as bênçãos. Vamos seguindo. E Jesus disse essa parábola, e eles não entenderam. Então Jesus foi revelando, dizendo que ele era a porta das ovelhas, dizendo que todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas ovelhas, as verdadeiras ovelhas não o ouviram. E aqui a gente pode até interpretar que seria também alguns que não deram crédito ao próprio Cristo ou não profetizaram acerca de Cristo, ou houve uma interpretação equivocada do Cristo, por exemplo, os judeus que ainda não creem que Jesus é o Salvador, esse Jesus que nós estamos falando aqui, mas que vai vir um outro que vai configurar exatamente no anticristo. É nesse contexto. Esses que estão vindo antes de Jesus são salteadores. Inclusive, nesse contexto histórico, se você for procurar, existia já na época antes de Jesus vários falsos cristos. Por quê? Tivemos o tempo intertestamentário, que vai de Malaquias a São Mateus. Na realidade é São Marcos, que é o primeiro livro do Novo Testamento. O mais antigo é São Marcos, né? Não segue a ordem cronológica. O Novo Testamento. São 400 anos que Deus não falava mais com o povo. Que houve aí uma obscuração, ficou obscuro, né? Ficou exatamente uma escuridão só no sentido de profecias e de falar com o povo. Deus falou com o profeta Jeremias, isso é 500, 600, 700 anos antes de Cristo, com Ezequiel, com Isaías e tantos outros da vinda do Messias, mas não falou mais. E aí o que aconteceu? Aproveitadores se aproveitaram, como nós temos nos dias atuais, dizendo, não, ó, eu sou o Cristo que cumpre lá as profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías. E por isso que Jesus está dizendo aqui que antes dele, os que vieram eram ladrões e salteadores. Agora, esse Jesus era o verdadeiro, ele era filho de Deus, está dizendo que ele era a ovelha. Ele não era como muitos outrora pensavam que era, né? Porque os judeus foram enganados, achando que era o Cristo e não era, porque sempre tinha alguma comprovação negativa dizendo que não seria. Mas em Cristo teve várias evidências que ele era o Filho de Deus. Hoje em dia você percebe que tem um monte de falso cristão aí, ou se intitulando o próprio Cristo. Nós temos a figura do Henrique Cristo, que infelizmente, entre aspas, aqui do estado, Santa Catarina, agora me parece que já estava em Curitiba, me parece que agora está em Brasília, com as suas Henriquetes. Nós tivemos um lá no México, e faleceu, dizendo que era o Cristo, né, o Jesus, como eles falam lá, e vai surgindo. Tanto esses falsos cristos que vieram antes de Jesus, como os que estão vindo aí, não é para nós crer. Eles são estranhos. Eles são estranhos. A única voz que nós temos que ouvir é de Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria que vocês me dissessem se está tudo ok o áudio e o vídeo, tá? Já já eu leio a mensagem de vocês. Se eu for ver as mensagens, vou me perder um pouco aqui na mensagem, tá? Vamos lá seguindo. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. As verdadeiras ovelhas souberam discernir que aqueles cristos que vieram antes de Cristo não eram o Cristo verdadeiro e não se escandalizaram. Assim como os cristãos de hoje não se escandalizam com o que acontece,
com os falsos cristãos que estão surgindo, com aqueles que se auto-intitulam Cristo, com os escândalos, pecados, adultérios e tantas outras sujeiras, sordidez no meio da irmandade, porque ele está ligado com seu pensamento lá no trono da graça, em Deus, no autor e consumador da sua fé. Está com a sua vida escondida em Deus, por intermédio de Jesus, e buscando as coisas lá do alto, porque se já ressuscitasse com Cristo, é aquilo que o apóstolo fala, vós pensais de uma outra forma, pensar nas coisas que são lá de cima e não de baixo, e dá ouvido a Cristo, e não a esses falsos cristos que aí estão, esses falsos ensinadores, falsificadores da verdade, falsos profetas, que não têm compromisso com as ovelhas, que não estão preocupados se ela está chorando, se ela está sofrendo, se ela está necessitada, só querem o faz-me rir, só querem a gordura e a lã das ovelhas, repito. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrar e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. E ele abre porta onde não há porta. E se ele é a porta, entramos pela essa porta estreita, que não é uma porta larga. Como Jesus mesmo disse, que o seu caminho não é um caminho largo, mas é um caminho apertado, assim como a porta é uma porta estreita. E que são poucos que confiam, que porfiam, que lutam para entrar por esse caminho e por essa porta. Porque, de fato, o que dá a entender é que muitos são chamados, poucos escolhidos. Por exemplo, nós temos de estatística vamos colocar aí, quase 3 milhões, 3 bilhões de cristãos no mundo todo, no mundo afora. Aí você faz o cálculo, você vê quem são cristãos de fato, qual é o segmento que eles seguem, se realmente eles se encaixam com o genuíno evangelho, e você vai fazer uma eliminação, uma peneira, um filtro, e vai perceber que são pouquíssimos desses 3 bilhões, quase 3 bilhões, ao cumprimento da palavra. Isso dá até para fazer uma comparação àqueles homens de Gideão, os 300 homens de Gideão, que só no final foram dar 300, mas eram mais, né? Uma hora ficou 10 mil, uma hora ficou menos, até chegar a 30. 300. Parece que era 30 e pouco, né? Mil. Então você percebe que poucos dão ouvido à voz do Senhor. Poucos, na hora da aprovação do teste, são aprovados. Como é no caso dos homens de Gideão. Como é também agora no caso dos homens e das mulheres de Deus. Porque, de fato, a porta, o caminho apertado. Mas o que vem a significar o caminho apertado? É a doutrina de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Como é difícil adorar só o Senhor. Não buscar outros deuses. Não colocar o seu eu acima de Deus. Não querer ser Deus. Agora nós soubemos que Luiz Inácio Lula da Silva está colocando Deus. Está pedindo justiça, que crê em Deus, confia em Deus, e que ele vai fazer justiça por ele, porque ele está inocente no seu depoimento. Mas outrora, dificilmente a gente via o senhor Lula falar um pouco de Deus, né? Então o que se convém fazer é falar de Deus ou pensar em Deus sempre quando há o sofrimento. Quando há bonança, não quero saber de Deus, vou curtir a minha vida, eu não vou ser uma pessoa aí beata, nada disso. Se torna um sujeito ingrato, e por conta da ingratidão, o que acontece? Consequências maléficas. Nós lembramos, por exemplo, nesse cenário de gratidão, tinha 10 leprosos. Todos eles foram limpados, curados por Cristo. Apenas um voltou para agradecer. Isso já configura, inclusive, a porta estreita, que nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que agradecer ao Senhor. Poucos agradecem, mas o que é agradecer? É agradecer de fato. É agradecer na obediência, é agradecer verbalmente, é agradecer submetendo à vontade de Deus, crucificando a carne, resistindo às paixões, às concupiscências carnais, à soberba da vida, às concupiscências dos olhos. É isso.
Concupiscência, para quem não sabe, é desejo. Então são poucos. O povo quer auê, festa, é carnaval para Jesus, é Natal para Jesus, é Páscoa para Jesus, enfim, é tudo Jesus no meio, é marcha para Jesus, é tudo isso. Mas a essência do Evangelho não está nada ali, ou bem pouco está ali, porque é uma aparência, não uma essência. Está trilhando pela porta estreita e pelo caminho apertado é a essência. É você se dobrar diante de Deus, reconhecer que é falho, que é pecador, que não é nada sem Ele. E que, portanto, você tem que ser submisso à vontade dele. Quando digo submisso à vontade de Deus, eu não estou dizendo submisso à vontade do Papa. Eu não estou dizendo que você tem que ser submisso à vontade de um pastor, porque nós sabemos que tem muitos extremismos, que nas próprias instituições religiosas, às vezes, fala alguma coisa que são antibíblicas. É claro que a Bíblia diz para nós velar pela vida dos pastores, que ele cuida das nossas almas. Olha, o verdadeiro pastor. E são poucos. Jesus foi o primeiro e o único. O melhor. É o melhor pastor. Agora nós sabemos que Deus delegou a outros para serem pastores. Mas não necessariamente da configuração de um cargo eclesiástico. Você, eu, podemos ser pastores. Eu utilizo o exemplo do diálogo de Jesus, que está lá no final de João, inclusive, João 21, de Jesus e Pedro. Jesus indaga a Pedro dizendo: Pedro, Simão Pedro, tu me amas? E aí, ó, tá até aqui, ó, 21, 15 em diante. Capítulo 21, versículo 15 em diante. Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? A indagação de Jesus. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simeão, filho de Jonas, amas-me? Jesus perguntando a Pedro: disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simeão, filho de Jonas, amas-me? Simeão entristeceu-se, porque ele tinha dito terceira vez. E veio na memória dele que antes que o galo cantasse pela manhã, ele negaria 3 vezes a Cristo. E aconteceu. E Jesus falando novamente 3 vezes, estava fazendo ele pensar nesse sentido, tocando na ferida. E por isso que Simeão, Pedro se entristeceu com isso. Ficou sentido. Mas e Jesus perguntou mais uma vez: amas-me? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então, apacenta minhas ovelhas. Aí eu pergunto para você: Pedro era pastor? Pedro não era pastor de acordo com exatamente a ordem eclesiástica. Jesus falou com Pedro sobre essa pedra, o próprio Cristo, né? Edificareis a minha casa e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O chamado para a pregação aos judeus foi Pedro. Pedro foi chamado para a pregação aos judeus, assim como Paulo foi chamado para a pregação aos gentios. Agora, nem Paulo e nem Pedro eram pastor, mas tinham na sua essência, na sua alma, vamos dizer isso, assim, algo que fosse, ou que retratasse eles como um pastor. Porque um verdadeiro pastor é aquele que ama o Senhor. E amando ao Senhor, ele apacenta as ovelhas, os cordeiros do Senhor. O próximo, no sentido de amar o próximo. Então, eu, você, podemos ser pastores. Você pastora, eu pastor, você mulher, homem pastor, no sentido de ajudar o seu próximo. Porque é isso que Jesus está falando. Às vezes, meus caros, tem muito egocentrismo, exaltação, vanglória de muitos que se posicionam com um cargo eclesiástico. Não, eu sou pastor, olha, eu sou presbítero, eu sou diácono. Não é nada sem Deus, é apenas um instrumento. Eu não estou falando aqui para se surgir contra os mesmos, mas eu estou falando no sentido de pastor, não é muito isso que as igrejas por aí pregam. Não é bem assim. É um pouco diferente. Porque a autoridade maior
é o Senhor. Ao ponto do próprio Deus falar na sua palavra, se eu não me equivoco, em Pedro, se não é em Pedro, em Hebreus e em Apocalipse fala mais claro, que nós somos ou fomos escolhidos para ser reis e sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o rei dos reis. Quer dizer, Jesus é o rei, nós somos reis. Jesus é o rei de nós que somos reis, no sentido da própria vida, dessa vida. Nós somos ungidos como reis. E sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote, é maior. E nós somos sacerdotes. Sacerdotes da nossa casa, sacerdotes da vida espiritual, para ajudar o próximo. E nesse contexto está inserido a função pastor. Que não é isso que você vê, ele é pastor, vou lá pedir a bênção. Você pode ser pastor, é isso que eu estou dizendo. Você pode ser pastor, não é nenhuma heresia, desde que você faça a vontade do Senhor, tenha o desejo de amá-lo sobre todas as coisas, eu estou próximo como a si mesmo. Você pode, inclusive, orar em nome do Senhor Jesus para alguém que está enfermo e Deus utilizar para você curar. Você pode fazer várias coisas, Deus te utilizando como vaso. Se você ter a mesma fé como teve Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser próspero e também ser abençoado. Pronto. Não era com José? Em tudo que ele colocava a mão era próspero? Mas porque ele tinha prosperidade na vida dele, porque ele foi humilde ao Senhor, porque ele foi submisso à vontade do Senhor e Deus lhe honrou. É nesse sentido que eu estou falando. Né? E isso dificilmente é pregado em igreja. Soa como algo anárquico, né? Soa como uma heresia, mas não é verdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou pastor, eu sou pastor. Eu fui ungido aqui, é diácono, é presbítero. Grandes coisas. Isso não vai trazer salvação. Pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E a função de pastor, repito, é essa. Por isso que você, de vez em quando, você ouve, né? Na igreja católica tem a pastoral da criança, a pastoral disso. Advém desse conceito. Que se você for examinar a origem do termo e tudo, como eu estou falando aqui, você vai perceber que é assim. Que cada um de nós pode ser, e não só pode ser, deve ser um pastor. É uma incumbência de todo discípulo do Senhor, que ama ele apacentar. A quem você pode. É claro que Deus não vai cobrar de você se você não sabe de nada. Mas se você sabe fazer pelo menos alguma coisa que serve, que é um bem, que é útil, faça. Porque se você não fazer, você estará pecando, como diz a palavra. Sabe fazer o bem e não faz, peca. Peca por omissão. Vamos seguindo aqui. Então Jesus é a porta. Salvar-se-á se alguém entrar por mim, pela porta estreita que é Jesus, salvar-se-á, entrará e sairá e achará o que? Pastagens. Ou seja, alimento para a ovelha, nutrição para a ovelha, sentido de prosperidade, de ter as suas necessidades supridas. Então faça isso. Você que ainda não é uma ovelha, procure ser. Você que ainda não entrou, ou vacilou, não está mais entrando, porfiando, lutando por entrar na porta estreita, entre. Eu poderia aqui falar várias coisas que vem a significar a porta estreita. Mas o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus vai lhe convencer o que vem a ser e o que não vem a ser. Se você lê a Bíblia com mais assiduidade, com certeza você vai ficar mais esclarecido nisso. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Muitos nesse texto chegam a dizer que o ladrão seja o próprio Satanás. Mas não necessariamente. Pode ser os falsos profetas, os mercenários, os interesseiros, aqueles que não têm nenhum pingo de consideração pelo próximo, que estão numa empreitada de ordem missionária, evangelística apenas por conta do monetário, do dinheiro, porque essa é a sua finalidade, e não é ganhar almas. Enfim, esses podem ser os verdadeiros ladrões. Já já eu leio as mensagens aí, irmãos. Deixa só, eu já estou terminando a mensagem.
Então Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Você crê nisso? Que Ele pode dar uma vida abençoada aqui nessa terra e no fim a vida vindoura, a vida eterna, vida com abundância. O que vem a significar vida com abundância? Não é simplesmente vida, não é simplesmente passar por aqui por passar, só com sofrimentos, mas com prosperidade, com aquela paz que o próprio Senhor Jesus disse certa feita que não é igual ao mundo, que é uma felicidade transcendental, que não se compara às coisas dessa vida, que não se compara à felicidade carnal, mundana desse mundo. É o Shalom, que não é só a ausência de guerra, mas também é felicidade, prosperidade. Essa vida com abundância que Cristo quer lhe ofertar. Foi por conta dela que ele morreu na cruz do Calvário. Foi por conta dessa promessa do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Divino e Espírito Santo, é que Jesus padeceu por nós. Isso nós temos que dar muito valor pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não foi fácil. Nós fomos comprados por preço de sangue. Por isso, meus caros, que a gente deve se esforçar. Esforçar, ter de bom ânimo. O Senhor está conosco, nos abençoando, prosperando na medida do possível. É claro que o Evangelho não propõe só mar de rosas, uma vida de sombra e água fresca. Vai ter dissabores, vai ter perdas, vai ter borrascas, tempestades, vai ter sofrimento, mas com Jesus ao seu lado, lhe dando força, com Jesus no barco, para servir como escudo, para lhe ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Isso que importa, que você não está só, que tem alguém pelejando por ti, que quando você está fraco, tem alguém que é muito mais forte e que lhe garante a vitória. Eu sou o pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Jesus deu sua vida por nós. E aí, a gente tem que pensar no outro sentido. Que a gente também tem que dar a vida, de alguma forma, na medida do possível, a outras pessoas, ao próximo. Porque, inclusive, ou pelo menos ter isso em mente, ver se eu não estou equivocado, acho que é em 1 João, que vai falar desse sentimento que a gente tem que ter para com os nossos irmãos. Me parece que é em São João 3,16, 1 São João, Epístola São João 3,16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. Quem foi que deu? Jesus Cristo. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Veja, o mesmo Cristo que deu a vida por nós, para nos salvar, nós também temos que dar para os nossos irmãos, para ajudar o nosso próximo, para ajudar os fracos na fé, enfim, para fazer, claro, aquilo que nós podemos fazer. Eu não posso fazer algo que foge à minha competência, à minha capacidade. Eu não sou um super-homem, você não é uma super-mulher, não é um super-homem, mas aquilo que lhe aprover, aquilo que você pode fazer, é aquilo que Deus vai lhe cobrar. É as obras que você vê lá em Apocalipse, que cada um será julgado segundo as suas obras. Obras de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Obras essas genuínas. Né? Então, analisemos isso. O pastor da sua igreja tem dado a sua vida, tem lutado pelos membros, pelas vidas que ali estão, tem dedicado à obra, ou ele tem se aproveitado? Para você pensar. Pessoas que dizem que são cristãs têm se aproveitado da sua fé, da sua boa ação, da sua boa fé, e não tem se preocupado mais com você, não tem feito o que é para ser feito? Para pensar, é nesse contexto. E Jesus vai remeter dizendo, mas o mercenário, e o que não é pastor, mercenário não é pastor, de quem não são as ovelhas verdadeiras são de Cristo e não do mercenário. Ver vir o lobo, ele vê o lobo se aproximando.
e deixa as ovelhas serem tragadas pelo lobo devorador, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quando ele não mata as ovelhas, ele dispersa, porque uma vai fugindo para um lado com medo de ser morta. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Deus conhece cada um de nós. E por isso que nós devemos conhecer o Senhor, fazer prova do Senhor, fazer a prova de qual seja a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. As minhas ovelhas e das minhas... eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Ou seja, você conhece o bom pastor Jesus Cristo. Você não conhece, ou não deve conhecer, um mercenário, um pastor de ordem eclesiástica que não seja um pastor apacentador, como mandou Jesus a Pedro. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus está falando, está se referindo, inclusive aos gentios, que não estava agregado ao aprisco, que não fazia parte da promessa, e que eles seriam, muito em breve, isso já configurando já os céus, um só rebanho e um só pastor. Que maravilhoso, não? Então confiemos nessas palavras, dando só ouvido para a voz do Senhor, para sermos abençoados e prósperos. Agora eu vou ver as mensagens. Você não deu like, já temos aí 12 likes, vai dando like e vai se inscrever no canal se porventura não é inscrito. Vamos ver as mensagens, são muitas aqui, eu vou voltar lá desde o começo. A irmã Maranata está aí, boa noite. O Gevaldo Lima, me parece que é da Bahia, colocou bar. Pai do Senhor, boa noite. A Manuela Maria, Pai do Senhor. A irmã Miriam Nicolau sempre está conosco aí, Pai do Senhor. É verdade, irmão Bruno, o Messias já falava dos falsos profetas. Maranata, ok, ouvi. A palavra está uma benção, amém. Eu perguntei no momento, então está ok. Muitas igrejas vieram comercializar, infelizmente, verdade. Eu gosto da palavra do irmão Bruno, do irmão presbítero também são uma benção. Muito gratificante ouvir a palavra do nosso Deus. Amém, irmão. O nosso irmão presbítero, que era para estar conosco numa live, mas ele teve um imprevisto e não esteve aqui conosco. Vai ser para uma próxima, assim como o irmão Alexandre, já falei no início, tá? Maranata, como estamos tristes, oramos e adoramos mais o Senhor. Quem está triste, a recomendação da palavra é orar mesmo. E quem está alegre é para louvar, né? Quando está tudo bem, temos a nos afastar de Deus, é verdade. E agora, ele acredita em Deus, mas antes ele zombava que o nosso Deus é Deus misericordioso, verdade. Deus conhece o verdadeiro adorador. Irmão, é triste, mas é verdade. O Lula, quando estava no poder, não queria saber do nosso Deus. Quando eu falei do Lula, é verdade. Glorioso Senhor. Sou o irmão Marcelo Francisco de Oliveira, da Paraíba, Pai do Senhor, Jesus Cristo, Pai do Senhor, irmão. Porta estreita pode ser onde? Não há espaço para bagagem do pecado, do apego às coisas terrenas, é estreita, verdade. Boa alusão aí, ou vamos dizer assim, até mesmo metáfora, né, da Maranata. A paz do Senhor, enfim, a irmã está falando com outro irmão, glória a Deus, permaneça assim firme na fé da Santíssima Trindade Celestial, glorioso está falando, sim, maravilhoso, glória a Deus, Papai Celestial te abençoe, amém, Deus abençoe. Irmão Maranata, quando você sabe que uma pessoa está passando por uma certa situação ruim, que ela mesmo plantou, você deve ajudar mesmo assim? Olha, vai depender do contexto. Se você já falou uma, duas, três, quatro, cinco vezes, você pode até repetir, mas ela mesmo pode até ficar um pouco brava com você, porque você já falou muito acerca disso, né? E às vezes até o inimigo trabalha na mente da pessoa, tem essa questão.
É claro que sempre ensinar nunca é o demais, né? Sempre falar não é demais para ajudar o próximo. Agora tem esse porém, né? E também tem que ser de uma maneira um pouco branda e etc. É claro que também temos que, às vezes, deixar a pessoa cair o seu próprio tombo para aprender com o seu próprio erro. Depois ela mesma automaticamente pensa, puxa, fulano e tal falou isso para mim. Verdade, eu caí nesse laço, eu fiz essa besteira. Agora eu vou tentar recuperar e falar com a pessoa e tal. Isso, inclusive, aconteceu recentemente. Eu tinha tido um problema aí com uma pessoa, um parente meu, um primo, que é até considerado meu irmão. Eu não tenho irmão, ah, né, consanguíneo, mas porque ele foi criado junto comigo com a minha avó aqui. Então, ele me falou algo e eu vacilei, caí naquela farsa e tal, e agora depois eu revi meu pensamento. E ele me desamparou, vamos dizer assim, me desprezou. E aí a gente lembra do exato momento, até mesmo quando Jesus estava crucificado na cruz do Calvário, e ele disse: Lama sabachthani, Pai meu, por que me desamparaste? Deus não estava desamparando Deus, aliás, o próprio Filho, né, Deus Filho, mas sim sabendo que ele poderia, de alguma maneira, passar por aquilo. E também o outro contexto que ele não queria ver os pecados de todos nós que estavam sobre ele. Mas é fato que Deus confiava no seu próprio filho, que ele iria vencer tudo e que não precisava o pai estar ali também. Às vezes, no nosso contexto, né, no cotidiano, as pessoas a gente tem que deixá-las se amadurecerem sozinhas às vezes. Né? É claro que é bom falar, mas tem um ditado que diz, né? Proteção demais é desproteção. Você falou, você fez a sua parte, não quis ouvir, mais uma hora, né? Enfim, vai depender de cada caso. Cada caso é um caso. Né? Vamos ver aqui outras mensagens aqui. Irmão Alexandre na live, que Deus perdoe, irmão, mas não dá para colocar ele na live, não. Ele não aceita opinião, só ele que está certo na opinião, discernimento. Ele é um pouco. Sim, entendo. Irmão, Bruno, tem igreja que só ajuda se Deus mandar ajudar. Exemplo, a CC, que é a Congregação Cristã do Brasil, mesmo se eles verem alguém passando por dificuldade, eles não ajudam de imediato. Eles olham primeiro e só Deus se confirmar, eles ajudam. Pois é, né? A irmã é da CCB, porque eu entendo, já li bastante coisa acerca da Congregação Cristã do Brasil. A Bíblia nos manda, Jesus mandou, né? O que era para nós fazer? Naquele episódio da pessoa estar necessitada, né? Que ele disse que as ovelhas vão ficar à direita, os bodes à esquerda, e ele falou: quando vir um pequenininho desse, necessitado, passando sede, aliás, passando fome, sentindo sede, né? Sem veste, etc. Jesus disse ali, ó, ore primeiro e depois ajude. Não, Jesus disse que era para ajudar. Aquele que ajuda está fazendo para o próprio Senhor. Inclusive, lá em Provérbios diz que aquele que ajuda o necessitado empresta a Deus e Deus paga o seu benefício. Então, é nesse contexto, né? Por isso que eu digo, irmãos, às vezes não é porque eu quero atacar a igreja, a instituição, não. Eu respeito, quem quer ir vai. Mas tem muitas coisas, e você vai ver isso em praticamente todas. Tem alguma coisa sempre que é extra-bíblica, que não é bem a verdade, que é uma interpretação equivocada. Né? Então complica. Comigo e com outro irmão, nosso Deus ensina a gente a ter prudência. Amém. Então, nesse caso da CCB, minha irmã Maranata, é o que eu penso, é assim. Inclusive, vamos ver se eu encontro aqui essa passagem de Jesus, que é bom para refutar eles, né? Se é que eles afirmam tanto isso. Eu tinha anotado aqui, mas eu acho que está lá em São Mateus. São Mateus. Vamos ver se eu encontro exatamente. Aqui, eu já encontrei. Em São Mateus 25, 31 em diante.
Vamos para o 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Né? Porque tive fome. Aí vem. Versículo 35. E me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestisse-me. Adoeci e visitasse-me. Estive na prisão e fosse-me ver. Olha a importância, inclusive, dos irmãos visitar que estão na prisão para alcançar a salvação. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, e te demos hospedagem, ou te hospedamos, ou nu e te vestimos? Jesus respondeu, e enfermo, enfim, vai seguindo, né? E respondeu o rei: Lhes dirá: Em verdade vou dizer que quando fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Jesus disse: alguma coisa a orar? Sim, tem que orar. Mas tem coisa que não se resolve na oração. Porque tem coisas que se resolve exatamente ajudando. Como é que você vai orar para uma pessoa que está morrendo da fome agora para ela que tenha alimento? Ah, nem só de pão viverá o homem. Mas não é bem assim. Como que você vai orar para um mendigo sem lhe mandar lá pelo menos uma sopa para ele? Um pão para ele? Está morrendo lá da fome? Né? Então é muita insensatez dessa parte aí. Eu não sei exatamente se a cúpula da instituição pensa bem assim. Às vezes é alguns irmãos, né? Eu não sou da CB, mas nesse ponto eu concordo um pouco com eles, porque tem pessoas que são... Não, sim. Agora você falou uma questão. Tem aproveitadores. Tem aproveitadores, tem que examinar, não é bem assim, concordo plenamente. Inclusive, em São Paulo, isso já faz muito tempo, a descobrir uma máfia, né, um grupo que se fingia de mendigo, de pedinte, e que foram ver, eles eram empresários, eles tinham, olha, um patrimônio exorbitante, só com a indústria de pedir. Aí fingiu, né, eram atores, geralmente, se não de profissão ou formados, mas tinham a vocação, entre aspas, para isso. Então eles fingiu que estava doente, fingiu que tinha um parente doente, fingiu que estava paralítico, enfim, tem isso, tem que checar, isso é prudência, tá? Mas, por exemplo, você vê um mendigo necessitado, você sabe que está necessitado, você checa a vida dele, passa 2, 3 vezes, ele está sempre no mesmo lugar, aquele sofrimento. Vai adiantar a oração? Tem que entrar com alimento, com pão, para depois então fazer uma oração, para depois ganhar aquela alma. Nesse sentido. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Por que que Jesus não simplesmente orou? Só que a oração de Jesus era poderosa. Multiplicar 5 pães, né? Não, 10 pães. Eu não me lembro mais o número exato. Vamos lá, pães, né? Alguns pouquinhos de pães e peixe para toda a multidão. Foi para alimentar eles. Não foi simplesmente para... E muitos chegam a dizer que essa passagem é simbólica. Não, aquilo ali aconteceu de fato. Eles estavam necessitados, Jesus orou ao Pai para que aquilo rendesse, rendeu. Então veja que talvez é nesse versículo esse apego. Né? Tem que orar primeiro para depois. Mas não é bem assim também. Né? Jesus orou para a multiplicação. Jesus não simplesmente orou e não os alimentou. Né? Quando é para ajudar, o Espírito Santo fala conosco. Sim, claro que o Espírito Santo fala conosco. O irmão não está evitando ler. Não, não, estou falando mal do nosso irmão. Só falei que não é preparado para participar da live. Não, eu li sim, irmã Miriam Liconal. Mas a gente ia falar de uma outra temática e tal. Talvez nem seria um pouco tanto do evangelho. Nós ia falar um pouquinho de política, outras coisas que combinaram, mas não deu certo, tá? Deixamos para uma próxima. Eu li sim a sua mensagem, mas talvez você não ouviu. A irmã aqui falando, sim, o Espírito Santo. Irmã, quando eu pregava, eu também tinha esse mesmo pensamento. Eu nunca pedi, oh, irmão, aqui vamos fazer um voto de R$ 100 para ajudar a igreja. Os necessitados, vou fazer, não. Os irmãos sabem a necessidade, a igreja tem que pagar a sua água, a sua luz, sua despesa. Deus toque no vosso coração para ajudar, se puder, o necessário e a quantia que Deus tocar no seu coração. Concordo com isso.
Você está falando de ajudar, orar, enfim. Mas tudo tem que ser analisado com critério, obviamente. Não é simplesmente por ajudar, tem aproveitadores, tem, né? E em vários lugares tem, só que é necessário ajudar, né? E não, às vezes, muito pensa que é só o dinheiro, às vezes um diálogo ajuda, um ombro amigo ajuda, né? Um conselho ajuda. Tem várias formas de ajuda, não é só o monetário ou ajudar com pão, com água, com alimento, etc. Às vezes é um emprego, às vezes tem várias configurações, vários meios de ajudar. É isso que propõe o evangelho que Jesus disse. Aliás, e tem uma outra coisa também. Ainda a gente pode checar e a pessoa pode enganar. Só que aí, a pessoa que ajudou, ela não tem culpa alguma. Deus viu. E Deus vai até mostrar para ela que não é para ajudar novamente. Porque está se aproveitando da boa fé dela. Tá? Porque tem casos assim também. Agora, o que manda a palavra é ajudar. Em vários sentidos. De várias formas. Vamos ver aqui. O Espírito Santo nos orienta, nos ensina da verdade que precisamos para fazer o bem. Sim, verdade. Essa palavra realmente conforta esse comportamento da CCB, mas é complicado, porque tem pessoas que são aproveitadoras. Ah, tá, já lemos isso. Verdade, irmão, a verdade é uma só. Tenho gente da minha família que tem carne na igreja, mas a verdade é que o coração é de pedra. O verdadeiro evangelho quer cuidar dos órfãos, da viúva e não se corromper. Exatamente. Aqui o Santiago diz, ainda ele acrescenta também a questão de falar mal, né? Que aquele que fala mal, se ele é religioso, ele não, se ele se diz religioso, ele não é, porque fala mal, no sentido de falar de maneira precipitada de pessoas, né, ter pré-julgamento, ser preconceituoso e tal, né? Então, tem tudo isso para ser analisado. Enfim, a gente não é o dono da verdade, a gente procura, à luz do Evangelho, entender algumas coisas e pedir a Deus direção. É óbvio que a gente não vai saber de tudo nessa vida, mas o pouco que a gente pode saber, absorver, é importante passar para as pessoas. Inclusive, isso ajuda as pessoas a fortalecerem na fé, a de fato ter uma prosperidade divina de Deus em vários sentidos. Tá? A irmã que falou da CCB, inclusive, não sei, mas os obreiros, eles não ganham prebenda, nada disso? Eu não me recordo mais se eles... Eu já li algumas matérias da CCB, mas eu não me recordo. Mas eu já vi muitas pessoas dizer também que tem outras práticas que eles fazem um pouco equivocadas também, né? Tem alguns que pedem demais, enfim. Olha, igrejas e instituições, elas não são perfeitas, tem sua falha. E outra, em nome de assistencialismo, em nome de ajudar a instituição, as obras carentes, eles arrecadam muito, essa é a grande verdade, muito. E eles ajudam pouca gente, e quando ajudam pouca gente, é porque alguém está cobrando, porque não faz caridade. E aí, quando alguém cobra, ele fica dizendo: olha, nós não ajudamos mais porque de fato tem aproveitadores. Às vezes não tem aproveitadores, o que tem são eles mesmos que são aproveitadores, que vão pegar uma grande porcentagem lá por trás do pano, né? Eu estou falando as claras porque eu já tive envolvido tanto a minha instituição como outras, tive amigos que me contaram exatamente como funciona a coisa, né? E é assim, tem essa podridão no meio do sistema religioso, essa é a grande realidade. Como as coisas ilícitas desse mundo também, é verdade, deixa eu só tirar aqui a mensagem, mas não tá indo. Tão tenebrosa, é verdade. Enfim, irmãos, tem muitas coisas no Evangelho que é bem diferente, bem complicado, não é bem exatamente o que a gente acha que seja, né? Por exemplo, eu não consigo, a gente pode pensar que isso seja equivocado da minha parte, mas eu não consigo ver uma cúpula, seja dessas igrejas grandes que forem, eles terem tudo, acesso a tudo, terem jatinhos, terem apartamentos dos melhores, que custam milhões e milhões, ter sítio, ter isso, enfim, ter uma vida, vamos colocar, na real, dos deuses, já nem é de Deus, é dos deuses, né?
A vida de rei. E os membros, pobre coitado, naquele sofrimento. Obreiros que trabalham muito mais do que ele naquele sofrimento. Eu não consigo ver isso como evangelho. Essa é a grande verdade. Estou falando de evangelho, não é de evangélico. Eles podem até ser evangélicos, mas do evangelho, da boa nova de Cristo, a boa notícia, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, a si mesmo, muitos deles não são. Porque a irmã falou a verdade, tem aproveitadores, mas muitos também utilizam dessa alegação de que, porque nós temos aproveitador para eles também. Né? Sejamos francos nesse sentido. O dom do Espírito, precisamos da grande urgência em nossa vida. Dom de discernimento, verdade, irmão glorioso. Espero que seja irmão. Acho que é irmão, né? Glorioso Senhor, deve ser irmão. Se não é irmão, me corrija. É verdade, a gente precisa de discernimento do Espírito Santo. Né? E quem tem o Espírito de Deus discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Eu também, e glorioso, afim, eu também acho o discernimento do Espírito essencial nesses últimos dias, o Espírito de engano já está reinando de várias maneiras. Né? O Espírito de engano ele está de várias formas, em tempo, fora de tempo, em tudo. Aí está, para manipular as pessoas. Muitos se dizem cristãos, mas estão em uma confusão só. Verdade. Né? Tem a banalização do termo, não só cristão, principalmente crente. Né? Tem a banalização disso tudo aí. Tá uma confusão, e Deus não é Deus de confusão, de balbúrdia, falo isso, falo aquilo, não vive. Né? E fica tudo assim. Agora, a gente tem que também procurar a ter um entendimento mais coeso, coerente com a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Porque a igreja primitiva nos dá um norte o que vem a ser. Aí muitos vão dizer, mas como que nós podemos ser a igreja primitiva se tudo mudou? Se agora a igreja, ela tem a sua legalidade, ela tem que ter um CNPJ, ela tem direitos, deveres, ela virou uma instituição, tem que ser por meio da instituição. Ok. A questão não é ser contra isso. A questão é a simplicidade que se via na comunidade cristã. Lá eles estavam tão emanados na fé em Cristo, tão emanados, que eles nem pensavam que Ananias e Safira ia lhes enganar. Eles deram para Ananias e Safira, pega, dividir para todo mundo. Eles não suspeitavam mal. E o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 3, que quem ama, que tem um amor genuíno de Deus, não suspeita mal. Quem suspeita mal é porque também, né, tem assim. Mas eu disse, eu estou falando à luz da própria igreja. E o que aconteceu quando eles pecaram? Morreram. Porque ali configurava exatamente algo essencial no Evangelho, que é você temer a Deus, ter propósito. Não, eu faço de boa fé, de bom grado, porque eu acredito na doutrina do Senhor, eu confio naquilo que o Senhor Jesus disse lá em São Mateus 25, nós vamos ajudar. Agora, se houver aqui alguma mentira, algum espírito de engano, eles tinham essa fé. Tanto que Ananias e Safira morreram. Tanto que eles foram desmascarados. Porque eles puderam, como Pedro disse, enganar aqueles que estavam ali. Mas não puderam enganar o Espírito Santo, porque a Deus ninguém engana. Essa é a grande realidade. Então, às vezes, tem uma série de interpretações acerca disso, da questão de ajudar, ou da questão. Pode ser qualquer outra questão, qualquer outra questão de ordem doutrinária. E não se pensa nisso. Por exemplo, o caso do Cabo Daciolo nos Gideões. O Cabo Daciolo falando de Gideões e disse: olha, divide com o povo. Aquilo ali é errado. Não vamos dividir porque aqui tem aproveitador. Ali tem muito mais gente necessitada do que aproveitadora. E era só aquele dia. O congresso era, me parece, mais de 10 dias. Aquele dia era o sétimo. Era para repartir. O senhor Reuel repartiu. Aí você acha certo ele ter a mansão que eu sei que ele tem, porque eu sou do mesmo estado dele. Ali nas redondezas, perto do próprio Gideões. E os outros que vão lá não terem nada, às vezes dão até o que não tem, uma obra evangelística lá no Japão, lá na África, que nem se sabe se de fato vai para eles, se não é desviado no meio do caminho. Então é para pensar.
Os profetas do nosso Deus não eram ricos. Olha, João Batista, é verdade. Tudo simples. Né? O próprio Senhor Jesus. Aliás, falando em Senhor Jesus, fizeram uma estátua do Senhor Jesus, uma estátua não, uma réplica, né? Acho que foi no Brasil, me parece, eu não me recordo do lugar. Querendo demonstrar que Jesus era bem pobre. Colocaram Jesus em cima do banco, dormindo com um cobertor, como fosse um mendigo, para realmente fazer o povo pensar nesse sentido, que Jesus era quase isso. Ele não tinha onde reclinar sua cabeça, né? Ele vivia ali daquelas irmãs que faziam a sua indumentária, as suas vestes. Ele não tinha possivelmente condições de comprar suas vestes, alguém fazia e ele dava como doações. Enfim, assim foi Jesus, assim foi o Filho de Deus, se fez o mais humilde possível, né? Sendo ele todo poderoso, mais rico, para de fato mostrar que realmente o que importa é a humildade, a simplicidade. Não, eu vou ficar agora mendigo, porque eu sou mendigo, então eu vou para o céu. Não é isso. É na questão de você não se apegar ao dinheiro, às coisas dessa vida, e não querer vender algo que não é real. Porque esse Jesus que eles tentam vender, ricão, próspero, com a forma e a teologia da prosperidade, não é verídico à luz do Evangelho. Vamos ver aqui. A irmã, a verdade é o culto está sendo desvendada. A santidade celestial merece toda a honra e glória e adoração. Nos Gideões estavam tão acostumados a reembolsar o dinheiro que quando o Daciolo falou vamos dividir, eles acharam estranho. Pois é, irmã, exatamente isso, Maranata. Verdade. É a mesma coisa que você ir em qualquer igreja agora começar a pregar, essas mesmas coisas. Eu vou ser sincero para vocês, eu quando pregava isso no ano de 2008, 2009, eu às vezes nem era convidado para tantos cultos ou congressos, porque eu tinha esse pensamento parecido ou quase igual, para não dizer igual, do Cabo Daciolo. Eu nunca me vendi por conta de dinheiro, nunca queria me enriquecer como um pastor, um obreiro, coisa nesse sentido. Então, eu pregava sempre a questão do amor, questão de ajudar o próximo, de enxergar que de fato nós não somos mais do que ninguém, que a instituição de fato não nos salva, que salva é Jesus Cristo. Mas isso soava estranho. Ainda sou estranho se você falar coisas verdadeiras, que é da origem da igreja primitiva, né? Kellen Lobo queria pedir oração pelo João Kleber que está no UTI. Amém. Já já a gente vai orar. Kellen Lobo é o seu parente, é seu filho, quem quer que seja, ou algum, enfim, você pode informar, para a gente também já apresentar aqui. Já que a gente já se alongou um pouco na palavra, a gente vai para o momento da oração. Vou esperar se a irmã vai confirmar aqui, responder. João Kleber, que está na UTI, deve ser algum parente, talvez, né? Meu querido irmão, o Senhor Jesus Cristo está conosco. Amém. Deus abençoe. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria ali reunido conosco. Ver se a irmã vai responder. É Kellen Lopo, queria pedir oração para o João Kleber. Enfim, se não vir a resposta, a gente já vai apresentar. Deus sabe, conhece quem quer que seja. Deus pode ir lá visitar. É verdade, eu me lembro disso. O maior bafafá falando muito mal do nosso irmão Cabo Daciolo. Pois é. E inclusive chegou a dizer agora que o Cabo Daciolo não foi convidado. Não foi convidado pelo Reuel Bernardino. E tem um vídeo comprovando que ele foi convidado. Que o Reuel dizia: vamos lá, você chegando lá nos Gideões, você vai ter uma palavra, vou dar uma palavra para você, ou ceder a vez para você falar. Veja que eles estão até mentindo com isso. Porque eles não esperavam que ouvir do Cabo Daciolo. Talvez eles pensavam que ia só falar de coisas boas. Depois fala sobre o ser justo, irmão Bruno. O que é ser justo? É complexo a questão de ser justo, né? Aliás, se nós for analisar biblicamente, nós vemos que não existe justos, bons, mestres, nada, a não ser Deus. Salomão fala uma coisa muito interessante em Eclesiastes.
Ele diz para a gente não ser nem demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio. Ele diz para a gente não ser nem demasiadamente sábio e nem demasiadamente louco. O que você entende com isso? Temperança, equilíbrio. Essa coisa de querer ser um justiceiro e vindo com viés mais extremista é muito pervertido. Ah, o seu namorado, ok, está com uma infecção generalizada. Como é que já estão dando mais, já não estão dando mais chance? Vamos orar assim, irmão. Só deixa eu concluir essa mensagem aqui. Então, a gente não pode ser tão justiceiro, achar que a gente é o dono da verdade, que a gente é maior justo, ou mais justo que os outros, isso não existe. Inclusive, Isaías vai dizer que a nossa justiça é como o trapo da imundícia, e para quem não sabe o que vem a ser trapo da imundícia, é o que você, geralmente, mulheres usam quando estão menstruadas. É isso que a Bíblia está dizendo, o trapo da imundícia é isso, é como se fosse o modus, não é o absorvente, né? Modus é a marca, né? Então veja que o Isaías compara a justiça do homem a isso. Por que ele compara isso? Porque de fato é, entre aspas, podridão, não resolve nada. Então, essa questão de justiceiro não é do Evangelho. Ser justo, na realidade, é você ser obediente a Deus. É você temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Mais justo que os outros você não vai ser, você vai ter seus erros, suas falhas. Isso cumpre inclusive a sua justiça, porque se você reconhece seus erros, suas falhas, você também está sendo justo, de alguma forma. E se você for dar uma definição também para justo, para ajudar o próximo, né, ou de acordo com o direito, é dar a cada um o que é seu. Equivalente a isso. Inclusive tem um nome chamado de equidade, que vem a ser justiça. Eles falam em direito nisso. Tá? Então, dar a cada um o que é seu seria a tradução do que vem a ser justo, vamos dizer assim. Mas à luz do Evangelho, isso que eu já falei. É você temer a Deus, reconhecer suas falhas, não querer ser o justiceiro, melhor do que os outros. É nesse sentido. Parabéns, irmão. Uma benção, isso é muito gratificante. Já iremos aprender cada vez mais da palavra. Nosso irmão tá. Irmã Miriam, desculpa, eu escrevi o nome do irmão com letra minúscula. Não faz mal, irmão. Na Bíblia fala que José tentou deixar Maria em secreto quando estava grávida, porque ele era justo. Aí a gente tem que analisar a questão do justo de acordo com o texto original, que é o grego. Às vezes a palavra está ali justo, mas não é exatamente justo que está dizendo no texto original. Por isso que às vezes é bom, não sei qual é a versão que você viu, se é a Ferreira Almeida, às vezes está lá justo. Mas se você vai lá na nova versão internacional, às vezes vai estar um outro nome. Tem que ver primeiro isso. Mas se não for, o que, é que dá para entender do contexto? Era exatamente que ele prezava pelos bons costumes. Quais os bons costumes? Os não aceitar, isso servia tanto para o esposo como para a esposa, no caso dele para a esposa, uma esposa que já fosse desvirginada, que não cumprisse exatamente o que prezava pela época, que era um casamento, ambos virgens. Como que ele ia casar? Porque ali tinha uma promessa de casamento, era como se fossem noivados. Vai casar com ela se ela já teria adulterado. Inclusive, lá no Talmud, né, que nós falamos na última live, se fala que Maria de fato adulterou, né, com um soldado romano. Isso é uma blasfêmia. Né? Mas no contexto ali, é isso. Ele era justo porque ele estava de acordo com a moral da época, o costume da época, possivelmente virgem, casando ou acreditando que a sua esposa era virgem. Se ela tivesse desvirginado, ele tinha todo o direito de abandonar ela e casar novamente com uma outra. Era nesse contexto. E aí Deus fala com ele, repreende ele, porque ele vai para aceitar que era fruto do Espírito Santo, que não teve conjunção carnal, que não teve coito com outro homem, que ela permanecia virgem. Ela teve Jesus, mas permaneceu intacta, virgem, com o ímen lá. Depois que eles casaram, eles tiveram mais, me parece, 6 filhos, né? Jesus foi 7.
É isso que nos revela a Bíblia, tá? É nesse contexto. Entendi, irmão. Obrigado pela explicação. Irmãos, agora já está no momento de nós irmos para a oração, tá? Os irmãos que talvez não sejam acostumados, eu gosto de orar muito. Às vezes eu gosto de fazer uma oração de 10, 15, 20 minutos. Tá? Às vezes os irmãos podem sair daí, mas geralmente eu gosto de fazer isso. Mas eu tenho pautado aí no mínimo 10 minutos, tá? Que eu gosto muito de orar. Nós vamos apresentar aqui, deixa eu só ver o nome novamente da pessoa, me parece que é João, né? É João do quê? Da irmã Kelly Lobo, vamos ver. Nós vamos orar, irmã. Deus é que pode fazer o milagre, João Kleber, né? Agora, você tem que pensar o seguinte: eu não sou o dono da verdade, eu não mando em Deus, a gente ora. Se Deus quiser curar ele, livrar, Deus vai livrar e vai abençoar. Mas se não quiser, faça-se a vontade do Senhor. Lembramos que o próprio Senhor Jesus Cristo não queria passar por que ele passou. Ele orou ao Pai no Getsêmani pedindo para Deus afastar dele aquele cálice. Mas Deus não afastou, porque sabia que deveria acontecer e que o próprio Jesus teria força para vencer aquilo, né? Enfim, mas vamos orar. Mas mesmo assim Jesus orou, né? Talvez ele até sabia disso, mas mesmo assim ele orou. Então vamos exercer a nossa fé, porque o próprio Jesus nos disse que tudo que pedirmos crendo, receberemos em oração. Vamos lá. Vamos orar nesse exato momento. Glorioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por ter falado conosco nesse exato momento. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, perdoa todas essas falhas, fraquezas e debilidade. Visita cada um dos irmãos aqui que estão nessa live, nesse momento. Eu não conheço eles, eu não sei o que está passando nas suas vidas, mas o Senhor é sabedor, conhece a cada um de uma maneira tão especial e peculiar. Ó Deus, visita todos que estão aqui presentes, abençoando, livrando, guardando, prosperando. Meu Deus, eu apresento João Kleber, da irmã, que pediu para nós orarmos. O Senhor pode entrar agora naquela UTI e fazer uma operação divina e fazer um milagre para mostrar para aqueles médicos que o Senhor existe. Ori cantalabasto, clama lá e o cantalabasteia. Oh Deus tremendo, visita essa pessoa agora, dai o grande livramento, curai em nome do Senhor Jesus, o Senhor que de fato é a ressurreição e a vida. O Senhor pode tocar agora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, e livrar desse leito de morte, e livrar desse mal, lhe dando uma nova oportunidade, e mostrando o seu poder para essa pessoa, para se aproximar a ti, ou estar mais contigo, a não ser a sua situação espiritual com o Senhor, mas o Senhor sabe. Ali tem uma alma, Senhor, salva também, e o Senhor também pode fazer o milagre para mostrar para os médicos que o Senhor é o médico dos médicos, é o Deus que nos sara, é o Deus que faz grandes milagres e maravilhas. Senhor, visitai todos que estão enfermos, visitai todos aqueles que estão necessitados, Senhor. Agora, em nome de Jesus, curando, libertando, suprindo a necessidade de cada um, fazendo o seu milagre, porque o Senhor é Deus de milagre. Visita os nossos lares, Senhor. Livre de toda opressão maligna, de toda obra das trevas, toda macumbaria, feitiçaria, bruxaria. Repreenda todo o mal contra nossas vidas, Senhor. Nos dá discernimento para nós não cair no engodo de Satanás. Nos livre em nome do Senhor Jesus Cristo de tudo aquilo que venha do mal para nos prejudicar, Senhor, para nos enganar, para fazer com que nós envergonhemos o teu evangelho, para fazer com que, ó Pai, nós perdemos a tua graça, o teu poder, o teu espírito, a tua unção, ó Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita cada um de nós, visita os que estão aqui, ou que já estiveram aqui nessa live, visita a família de cada um desses, ó Pai, contemplando exatamente a sua necessidade e dando, Senhor, o escape, dando o livramento, a cura, a bênção, aquilo que eles necessitam. Aqueles que estão clamando agora junto comigo, Senhor, visita, contempla, Senhor, dê a bênção, dê o ânimo, dê a força, abre porta, não a porta. Senhor, meu Deus, olhar para minha pessoa também, meu Pai, a situação que eu estou passando, as dificuldades.
Só o Senhor, meu Pai, para resolver os meus problemas, os problemas de cada irmão, que eu sei, a gente é ciente, que não é só eu que passo sofrimento, é cada um de nós estamos sujeitos a isso, porque você mesmo disse, porque tu mesmo disseste, Senhor Jesus, quando estivesse aqui, que no mundo nós teríamos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque o Senhor venceu, e assim porque o Senhor venceu, também nos dará, se confiarmos, força para vencer todas as tentações, todos os problemas, as perdas, para vencer todas as dificuldades, tudo que nos sobrevier. Senhor, nós te agradecemos, crendo que o Senhor visitou as pessoas necessitadas agora, crendo que o Senhor curou aqueles que estão no leito de dor, a pessoa do João lá na UTI, tantos quantos estão na UTI clamando pela tua misericórdia. Se pelo menos, ó Pai, que é o mais importante, se não curar, mas salvar. Isso é importantíssimo. Mas o Senhor sabe, conhece o coração, inclusive, dessa pessoa que pediu para o seu namorado, Senhor, que ainda estão para casar, dá o livramento, que ele tenha vida, faça segundo a sua vontade e não a nossa, porque seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus poderoso, visita todos que estão no leito de dor, visita os que estão nos presídios, salva almas lá também, utiliza os teus servos que lá estão fazendo a tua obra, aqueles que estão fazendo o trabalho do anjo da madrugada, aqueles que estão fazendo o trabalho do bom samaritano, visitando almas, seja nas ruas, seja nos hospitais, nos presídios, abençoa de uma maneira tremenda, dando força, utilizando eles nos dons do Espírito Santo para que possam curar, libertar, ganhar almas mais para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos no teu poder, nós acreditamos na tua eficácia, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, porque o Senhor é Deus do impossível. O Senhor, como diz na sua palavra, é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para o Senhor. E por isso nós oramos, crendo que o Senhor tem nos ajudado e que vai nos ajudar. Aliás, que o Senhor irá nos ajudar. E que até aqui o Senhor tem nos ajudado e que vai continuar nos ajudando e operando sinais e maravilhas. Muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa cada um que esteja aqui presente conosco. Conceda o desejo do seu coração. É o que a tua palavra diz, ó Pai, em Salmos. Entrega o teu caminho a mim. Entrega o caminho ao Senhor. Confia nele e o mais tudo ele fará. Aleluia. Certo nisso, nós já cerramos essa oração em nome de Jesus, crendo na vitória. Amém e amém. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí, já dá glória ao nome do Senhor. Amém e amém. E esse, meus caros, foi mais um momento da oração, momento da pregação aqui no canal. Espero que Deus tenha visitado o irmão lá que está, ou a pessoa que está lá sofrendo lá no leito de dor, e tantas outras pessoas, e bem como vocês que estão aqui presentes. Eu não posso fazer nada. Está a minha competência fazer aquilo que eu posso, orar, e Deus vai agir de acordo com o seu querer, que às vezes não é o querer nosso, mas é o querer do Senhor. Confiamos que Deus tem o melhor dele para nós. Vamos ver aqui algumas mensagens para nós encerrar. Vamos orar, é isso aí realmente, é uma blasfêmia, nossa irmã é serva do Senhor Deus vivo, pode celestial, a oração do justo pode muito ser feita, amém. Glória a Deus, irmão Maranata. Pois é, meus irmãos, Deus abençoe, Deus visite. A gente orou por Deus visitar lá o namorado da irmã Kelly Lobo. E Deus vai fazer sim, só crer. E Deus vai fazer o máximo possível aí para tirar ele, com certeza, desse leito. Agora, se porventura não acontecer, eu sou franco nesse sentido, né? Também agradeço a Deus, porque Ele sabe o que é melhor, tá? Mas Deus pode sim tirar, assim nós cremos. Então, meus caros, esse foi o momento da pregação, da oração. Eu prometi que nós vamos ter mais ou menos esse quadro, vamos dizer assim, talvez 2 ou 3 vezes a semana. E durante a semana a gente pode ter uma live ou falar de outro conteúdo e tal. Mas eu gosto muito desse
programa aí, tá? E a gente vai encerrando porque já bateu o horário, já estamos com 1h25. Deus abençoe a todos. Dê o seu like se não deu o like ainda. E se não é inscrito no canal, se inscreva. E quem puder ajudar o canal, tá aí também para nos ajudar. Vou encerrando. Uma boa noite a todos. Pai do Senhor. E até a próxima.